Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Talks, podcast do Prêmio Imagem. Hoje aqui comigo duas pessoas incríveis, falar um pouco sobre segurança, tecnologia, histórias, superação, desafios e sucesso, né? Com certeza. Aqui comigo o Sandro e o Henrique da Salego, bem-vindos. Obrigado. O microfone é de Obrigado. vocês. Conta um pouquinho pra gente da história da Salego, como tudo começou, que a gente quer ouvir um pouco dessa história inspiradora. A, a Salego, Cris, ela é interessante. Eu sempre tive uma veia empreendedora dentro de mim que eu não, na verdade, eu nem sabia que eu tinha tanto assim, né? Mas começou lá atrás, na época, quem é de Lençóis lembra da época do Faísca, da KGP, começou ali, Muita história boa. tem bastante história boa daquela época. E essa veia empreendedora sempre me seguiu, né? E eu trabalhando como engenheiro, né, na Bosch durante muitos anos, depois passei para aviação, fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos. E quando eu voltei, né, e dos Estados Unidos, já trabalhando como piloto, ainda aquele bichinho do empreendedorismo batendo na cabeça, falando assim, o que que a gente vai fazer ainda nessa, né, deixar a marca registrada aqui na Terra, né? O que que nós vamos fazer? E sempre pensando em alguma coisa na área da tecnologia. De tecnologia, né, eu sempre tive a oportunidade, graças ao meu pai, eu praticamente nasci com um computador no colo, então sempre fomos envolvidos com tecnologia lá em casa. E, mas assim, o pulo do gato foi quando a minha esposa e eu estávamos a gente comprou uma casa em construção, né? Isso lá em 2013. E, e essa casa, como ela estava em construção, a gente pegou ela na obra e eu comecei a acompanhar a obra. Tá. E era tanto problema com obra, e aí eu fui identificando era parte elétrica, era esquadria, era que tipo de quadro. E com esse background que eu tinha de engenheiro, tipo, eu começava a querer discutir com as pessoas, com os prestadores de serviços, e eu meio que não comprava a ideia que eles queriam me passar, na grande maioria das vezes, né? Aí eu acabava que ia estudar aquilo para discutir com ele na minha próxima visita. Chegava de um voo, chegava com um checklist lá, e isso foi gerando muito estresse, Sem porque dúvida. eu acabava não tendo a chance de discutir e ter minhas dúvidas sanadas ali, Tá. né? Aí eu falei, e aí era vários profissionais que você tinha que falar, e aquele negócio começou a me incomodar muito. Incomodou a tal ponto que a gente desfez o negócio. Eu falava assim, olha, não, isso aqui não é para Poxa. mim, não vou continuar. Desfizemos o negócio, deu tudo certo, Aham. desfizemos o negócio, só que eu falei assim, tá aqui uma dor latente que eu senti, que é não conseguir prestadores de serviço ali que me respondessem à altura técnica que eu queria fazer, ou para me convencer de que o que eles estavam fazendo era correto, e a quantidade de prestadores que eu tinha que falar, né? Então, aí nasceu a ideia de falar assim, nossa, isso aqui cabe um business que você presta um serviço de qualidade, atende o telefone, porque a maior dificuldade era que as pessoas Falar com as atendessem o pessoas. Aham. telefone, ou seja, que você fosse tecnicamente superior à média e infinitamente mais próxima do cliente. Tá. No caso ali, eu estava me colocando no papel de cliente, né? Uhum. Então, ali nasceu a ideia de você juntar tecnologia e prestação de serviço na área da tecnologia. Só que ainda não tinha meio que o que fazer, Tá. né? E nessa época, o meu sócio, que hoje é meu sócio, o Jeremias, né, que é uma pessoa espetacular e autodidata, o cara aprende tudo, é um MacGyver, cara, né? E ele sempre foi, a gente conhece ele há muitos anos, e ele acabou que ele trabalhou junto com meu pai na Duratex, ele ficou muito próximo da família, e ele não trabalhava mais na Duratex naquela época, mas nasceu essa ideia de empreender.
E eu falei, olha, um dia nós vamos empreender, abrir uma empresa e eu vou te chamar para ser meu sócio, Que legal. né? Aí passou alguns meses e ele me questionando, e aí, nós vamos abrir a empresa, o que nós vamos fazer, tal, tal. E era 2014. Nossa, no auge do problema do governo Sim, Dilma, aquela sim, sim. recessão, aquela loucura. Falou, ó, Jeremias, não é o ano da gente abrir uma empresa aqui, né? Aí ele, 2014, né? Isso. 2014, é. Aí ele falou assim, bom, eu pedi a conta, vamos Hum, abrir ou não vamos? Aí eu falei assim, nossa, pôs a faca no pescoço. Eu falei assim, então vamos abrir. Aí o Jeremias, meu irmão e eu, nós abrimos a empresa lá em 2014, né? Inclusive hoje ele tá viajando a trabalho, né? É, Era pra estar era aqui. para estar aqui, não está aqui ah, hoje, né? Está um trabalhando. abraço, É, Jeremias, Cristiano. e aí, então, abrimos a empresa naquele momento, né? E começamos a trabalhar, né? E com a consultoria do meu pai, muitos anos de Duratex, né? Aí meu pai, nos 2 primeiros anos, não trabalhou com a gente diretamente, quem dele estava trabalhando, depois ele veio ativo fixo da empresa hoje, Ah, né? Trabalha com a gente. E depois de alguns anos, um cliente nosso que gostou do serviço que a gente fez, do approach que a gente teve, uhum. né, de chegar e falar assim, peraí, antes eu conversava com 5 pessoas, agora eu vou conversar com uma empresa só. Sim, esse é o exato, essa é a ideia da Salego, tá? E esse cliente fez uma proposta para ser sócio, Que legal. que é a Juliana, Sei. né? Que é a Aham, Juliana, que é a nossa sócia hoje, aham. né? Que ela entrou no grupo, acho que foi em 2017, Legal. né? E essa é a ideia, esse é o time, né? Tipo, o Jeremias, Cristiano, Juliana e eu, com o meu pai, ali no corpo, né? Que deu o start na empresa, Tá. né? E agora eu tenho meu amigo aqui, o Henrique, que acompanhou a história desde o começo, né? Me ajudou nos primórdios que eu não sabia nada de rede. Tá. Ele me ajudou com a parte. Da época das festas. Desde a época das festas, de faísca. Ele Ah, foi. A Não, legal. gente trabalho. lançou o site da É festa na verdade. UTC, lembra? Lembro. Em Nossa, 2000, não era 2000, acho que era. 2000. Desde 90, 2000. 2000. 2000. E aí, então. O Henrique sempre foi da área de TI, né? Depois ele deu uma saída, mas voltou para a área de TI agora. E a hora que ele chegou, falou: Não, peraí, estou voltando para o TI e toda a expertise dele de marketing, ele vai falar melhor do que eu dele mesmo, mas eu falei assim: Meu, você não topa esse desafio de me ajudar a levar essa Lego para outro nível, né? E ele topou o desafio, está aqui com a gente, Nossa, Henrique. e, Legal. Fala e, um pouco agora. e Vamos para ver. mim Ah, é um presente hoje trabalhar com o Sandro, com toda a equipe, porque toda essa entrega, né? uhum. Sempre a gente viu como né, nos nossos encontros, a gente sempre viu que ali a, a, a qualidade sobre tudo, sobre a atenção de tudo, e então isso daí fez com que a vontade de estar no time, de fazer parte dessa nova fase, Sim. de conseguir compilar muitas coisas, principalmente por conta do Sandro ficar muito tempo fora, né, Uhum. Uhum. com os voos e Tá. a vida dele paralela Dupla, tripla jornada. é, então, enxergar ali de dentro tudo e trazer essa expertise. Trabalhei muito tempo com informática, desde Uhum. 96, fiquei Tá. até 2015, aí fui para o ramo de cerveja, virei técnico cervejeiro e voltei agora para a área de tecnologia, né? Legal. E para mim é, o, é, o, é estar na melhor empresa, né? Onde a gente vê possibilidade de um crescimento exponencial do que já está pronto, Sim. mas assim, só fazer os ajustes finos ali e trazer. A ideia não Mas é, não é reinventar a roda, mas sim não, não. colocar o padrão de qualidade que essa Lego tem Sim, em todas as entregas, né? é. A ideia é exatamente essa, é fazer com que o que antes era sempre o próprio boca a boca
com essa qualidade toda envolvida, Uhum. onde os próprios clientes estavam trazendo outros clientes, Uhum. agora é a gente fazer de uma forma explodida, Tá. demonstrar toda essa qualidade, né? Que em muitos casos aí a gente acaba sendo comparado com, né, com uma commodity e tudo Uhum. mais, mas não, a gente tem muito mais para oferecer. A entrega é muito E maior. esse é Tá. é o meu olhar mais técnico em relação que a gente possa, né, abrir mais esse leque e que Tá. né, a captação de novos clientes enxergando toda essa segurança e qualidade que essa Lego já tem, já Legal. oferece, né, já é padrão, né? Muito bom. Fala um pouco para gente o nome Salego. A gente, para as pessoas entenderem um pouquinho, a agência, nossa agência atende eles, a Salego, e muita gente que sabe que a gente atende a empresa pergunta para nós a origem do nome. Então agora nós vamos ouvir deles aqui a origem, a explicação um pouquinho de como chegamos em tudo isso, né? Conta um pouquinho. O nome deu deu um pouquinho de trabalho, porque quando a gente pensa no nome, a gente acaba imaginando um monte de. Vamos pensar nomes marcantes, né, que representam alguma coisa voltada para a tecnologia e tal. E tivemos dezenas de nomes, mas aí eu, naquela ideia de eternizar né, a nossa passagem por aqui, né, de Uhum. alguma maneira, eu peguei o nome do Jeremias, que é Jeremias Galego, né? Tá. E, e peguei o nosso nome, Sandro Sales, Cristiano Sales, Valério Sales, e conseguimos juntar. Então, eu tirei o G do galego e coloquei um S de Sales, Tá. e, na verdade, acabei tirando somente o S Do do Salles. Salles, Sim, só tirei o S do Salles daqui e joguei para frente. Aí virou Salego. fantástico. É, Essa é a prova de que personalizado mesmo, né? é, Não é algo que você buscou fora, você não. personalizou criou E, história. Sim, tá no nome, né? exatamente, e é o nome. É o nome porque eu escutei isso muito dentro de casa. O Tá, seu maior bem é o seu nome. sim. E se a gente leva o nome na camiseta, é porque a gente vai honrar o nosso nome e vai fazer o negócio bem feito, entendeu? E aí depois, com o nome definido, vocês fizeram todo esse visual que eu achei. Ficou fantástico, eu adorei na primeira vez, a gente não refez nada, né? Que é o cadeado, né? O A Sim, virou um cadeado e o O é uma a câmerinha que está câmera. sempre de olho, né? Foi aprovado de primeira. Foi É, aprovada isso de primeira. é muito bom pra gente. É, É muito legal. esse é o nome. E os serviços que a Salego presta? Fala um pouquinho para nós. Eu já começo aqui falando que eu sou apaixonado pelos serviços, eu sou cliente Salego. E, meu, eles têm um recurso, um serviço disponível para os clientes de entrada assistida, acho que você pode contar um pouquinho melhor depois, mas que te dá segurança. Você vai entrar na sua casa, as câmeras da Salego abrem e eles acompanham essa entrada que, na minha visão, acho que é o momento mais crítico, né? Porque alarme a gente tem, a maioria das pessoas tem, mas essa entrada, essa abordagem, ela é perigosa. Então eu falo como cliente que é um serviço de primeira qualidade. Conta um pouquinho sobre os serviços e fala da entrada assistida para nós. É, a entrada assistida, na minha opinião, é um dos melhores serviços que a Salego tem. Eu uso a entrada assistida e eu não me vejo entrando em casa sem ter a segurança de que tem uma equipe lá dentro olhando. Mas ah, praticamente o que que é? Todas as vezes que algum portão de entrada abre, ou de garagem, ou social, ou de serviço, Tá. as câmeras são abertas na Salego, né? A gente tem um Uhum. painel lá gigantesco, né, com várias TVs. E nós acompanhamos, normalmente as câmeras, a gente tem as câmeras externas e garagem, né? Tá. Então, essas câmeras abrem e nós acompanhamos a saída, né, ou a chegada do cliente. E com a melhoria da internet, né, tudo com fibra, é assim,
abriu o portão, a imagem chega. E o nosso monitor, ele só conclui aquele evento quando viu que vocês desceram do carro e está tudo bem, e não tem nada suspeito ali, O tá? operador não consegue fechar a tela, né? Eu achei isso incrível, Ele não consegue fechar enquanto ele não concluir. Ele fala, Sim, ele tem entrada que. assistida, ok. Sim, Fica E fica documentado ali. documentado, tá. né? É bem legal. Esse serviço é bem legal. É, no passado recente aqui, a gente teve problemas, né, de assalto aqui. Sim, Lençóis já não está mais tão seguro assim. E esse é um serviço que eu falo para quem tem interesse que vale a pena, vale a né? pena. É um Tá. serviço muito legal, mas ah, você já foi lá no final. Você Desculpa, já foi lá no final. eu fui dar o Não, meu testemunho é, do que eu gosto da Salego, né? É, Do não, endosso. não, esse Mas serviço, sem dúvida, é, e tem crescido bastante, né? As pessoas, a gente convida, né, os clientes que já são clientes monitorados, porque precisa ser cliente monitorado para ter esse serviço. não é um serviço isolado, né? Isolado, não. Você Ele precisa, é um um plus. adicional, Aham. né? Que lá na frente nós vamos falar dos pacotes, né? Dessa Uhum, nova dos planos. A Salego tem planos Silver, Gold e Diamond. uhum, Esse serviço está no pacote, no plano Diamond, né? tá, Mas depois a gente entra nisso. Eu só tá. queria voltar um pouquinho a história Uhum, de quando a gente começou lá, né? Da parte de definir o que que nós íamos fazer como empresa, né? Porque eu queria falar dos serviços, né? isso. E nós pensamos imediatamente em CFTV, em alarme, né? Toda essa parte de rede de casa, né? De computadores. Uhum. E, inclusive, tinha até jardinagem, porque o Jeremias é um excelente. Ele gosta de mexer com planta, ele Ah, que monta jardim, jardim interessante. vertical, ele é espetacular. Que tinha legal. E ar-condicionado também, né? tem No início. ar-condicionado, isso. Aham. E, então teve até jardinagem no começo, tinha até o KINAI de jardinagem no nosso. Porque a gente queria realmente ser uma opção de conversar, do cliente e falar assim: não, eu quero conversar com uma empresa só e resolver tudo. Tá. Entendeu? Porque você acaba ganhando que você conversa com uma pessoa só, você ganha no pacote, Sim. né? Então, essa era a ideia. Só que nós fomos nos especializando para a parte de circuito fechado de TV, que é mais a nossa cara tecnológica, Certo. né? E só que naquele momento nós começamos a entender o mercado. A gente não entendia o mercado, a gente entrou Uhum. assim, né? Começamos a entender o mercado e vimos que era um mercado com muito informal, né? E que você concorria com os informais, né? E acabava que colocava a Salego como só mais um instalador de câmera ou só mais um instalador de Ah, alarme. E não era entendi. esse o nosso objetivo. Ia Não. descolar Eu dessa. queria descolar Uhum. desse commodity mesmo que é esse que existe nesse setor, Uhum. entendeu? Então, o que que a gente fez? Fomos nos especializar, né? Começamos a estudar. é, Aí o pulo do gato que a gente teve foi que um cliente, né, um médico aqui em Lençóis, falou assim: Sandro, eu fiquei sabendo que você abriu uma empresa de segurança, eu quero montar o circuito fechado de TV da minha casa. Me apresenta um projeto. Aí eu Ah, falei: projeto. Aí, beleza, eu sou engenheiro, sei fazer projeto, mas eu falei assim: tá. Aí você foi lá, montei um PowerPoint, falei, não, isso aqui não tá legal. Eu falei assim: me dá um mês para eu poder te apresentar um projeto. Aí eu fui para o mundo, fui pesquisar como fazer projetos CFTV para aeroportos, shoppings. nossa. Aí A comecei. régua foi lá em É, cima, falei né? isso. Foi lá, É. exatamente. Eu falei assim: não. Aí meu pai ainda fala: não, mas não precisa de tudo isso. Não, nós vamos fazer, vai ser assim. Nós vamos colocar exatamente o que você falou, colocar a régua lá em cima. Nós vamos descolar já no começo. Nós vamos se posicionar num outro patamar. E aí, imagina, Salego começando, alguns meses, o software, sei lá,
custava não sei quantos mil dólares lá. Falei, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Fomos lá e compramos a licença. Caramba, lá no Lá comecinho. no comecinho, falamos, abraçamos isso aí, cara. E eu mesmo, né? Fui lá, um software que era uma joint venture israelense com canadense, alguma coisa assim. E que a gente Funciona até usa, que a hoje. gente usa até Olha, hoje. Na verdade, nós fomos comprando as sim, atualizações, né? sim. Funciona até hoje. Nesse, neste momento, eu entendi o mercado que a gente estava entrando, né? E falei, cara, é isso aqui, é projeto, é projeto. E apresentamos o projeto para esse cliente, ele não fechou com a gente, Ah. né? Não, ele não fechou, na verdade, ele não fechou com ninguém. Até hoje eu passo na frente da casa dele e falo, olha lá, o projeto tá feito aí, faz 9 anos já, vamos fazer 9 anos. E, mas ele, ele foi o gatilho que fez a gente se interessar e ir atrás do que tinha de melhor no mundo, Tá. né? Nesse processo, naturalmente a gente foi estudar, né? Aí eu falei assim, quem que é o papa do CFTV no mundo? Ah, é um alemão. Aí eu vi lá que ele tinha lançado os livros dele, já estava na quarta versão, uma bíblia assim de 200 e poucas páginas, e fui lá, comprei o livro. Aí, tipo, tava em inglês, eu falei, não, eu vou ler isso aqui tudo e vou traduzir para os meninos, Sim. né? Li o livro inteiro, começamos a entender tecnicamente tudo sobre CFTV. E aí que foi que tem um gancho bem interessante, que foi na primeira vez que eu fui na feira voltada para esse negócio, né? Ah, E que nós já estávamos usando produtos Intelbras, mas nós ainda não tínhamos definido qual fabricante que nós íamos usar certo. na Salego, né? E nessa primeira visita que eu fui lá no stand da Intelbras, eu falei assim, eu quero falar com o dono do CFTV IP. Lá, aqui é essa Lego, empresa, né? Começamos ano passado, mas nós vamos trabalhar com CFTV IP. O cara olhou assim para mim, tipo, a empresa de 3 pessoas falando em CFTV IP, sendo que Era fora da fora realidade da ainda. É, realidade. todo mundo analógico Todo mundo ali, né? analógico. Ninguém falava em câmera IP. IP. Falava-se sim, mas as grandes empresas, Fora os players Aham. grandes já, que já estavam no mercado há muito tempo. Tá. Por quê? Quando você fala em CFTV IP, você precisa conhecer de rede. O instalador comum Não não tem. entendia de rede, muito menos não entende direito hoje, imagine lá atrás, Aham. quase 10 anos atrás, que era um negócio novo. Então fomos estudar rede, corri para esse aqui, Aham. perguntar como é que princípios básicos de rede. Pedi muita ajuda para um amigo meu, para o Gustavo Lorenzetti, que dominava a rede. Ele me ajudou exatamente no beabá O ali. Gus também manda muito bem, né? Manda Ele muito bem. entrega, né? E o meu irmão era muito amigo, é muito amigo do Ed, que hoje é o nosso TI. E o Ed também ajudou muito a gente no começo, mesmo sendo só um consultor, que não trabalhava, ele tinha o próprio negócio dele, Tá. Ele não né? estava no Não começo. estava no Tá. começo, mas ele ajudou muito. Tipo, o Gus, o Ed, o Henrique ajudaram muito na base ali no começo. Bom, Uhum. enfim, Intelbras, o dono do CFTV IP, Ismael, cara, gente boa. Eu falei, ele viu pela conversa, falou assim, meu, tipo, tá, CFTV IP, vocês querem trabalhar só com IP? Tá, mas quem é vocês? De onde vocês são? Legal, tal. Começamos aquele negócio. Só que o nível de perguntas que a gente já começou a fazer no primeiro encontro, Sim. o cara falou assim, meu, essa turma aqui, ele me contando depois, essa Sim. turma aqui é diferente, vamos dar uma atenção para ele. Só que no começo, quando a gente ia comprar os equipamentos, Aham. os distribuidores falavam assim para desculpa, você só tem um ano de empresa, é tudo antecipado. Eu falei, Não nossa, tem crédito, não né, tem no crédito. começo. Eu falei, não, Sim. mas puxa meu CPF aí, meu CPF endosso e tal. Não, Aham. não, é o CNPJ. Ah, Cara, a gente passou um ano comprando antecipado e vendendo a prazo. nossa, fluxo de caixa Nossa, judia, escoa, né? É, judia. a gente colocou dinheiro, cara, colocou Tá. dinheiro, mas ok, parte do negócio, né? Sim. Empresa que tem funding próprio, né, que o pessoal chama de bootstrap, né, Aham.
É assim, cara. Você ganha dinheiro de um lado e É, coloca tem na que olhar do outro empresa, lado. É isso aí. É. né? Ok, fez parte, né? E começamos esse relacionamento com a Intelbras. A Intelbras pegou a gente pela mão, né? Eu lembro de Legal. ficar no sótão, suando, com o computador, com o celular do lado, falando pro cara, eu não tô conseguindo abrir essa porta aqui, não sei o quê. O cara lá me ajudava. Então, eles pegaram a gente pela mão e nós criamos um relacionamento muito bom com eles. No CFTV, na parte de alarme. Então, ao passo de que eles começaram a falar assim, começamos a sugerir melhorias no produto. Com um, Oxe. 2 anos de empresa, começamos a falar por onde que eu mando, a gente começa a mandar as sugestões, começamos a encher de sugestão. Aí eles falaram assim, "Tá, vocês não querem participar do nosso programa de desenvolvimento de produto? Sim, queremos. Que legal. Começaram a mandar equipamento para a gente testar aqui. Essa barreira que você tem aqui de 2 feixes, a Intelbras que mandou, lembra? É Lá atrás, verdade. Agora que você falou, é A Intelbras mandou, a verdade. gente colocou aqui, a gente colocou aqui, tá até hoje aqui, Tá. né? É. Então, é, começamos a testar cada vez equipamentos mais complexos e fomos estreitando o relacionamento, Tá. né? E Então, sempre sugerindo as melhorias, né? melhorias. As centrais de alarme hoje, ela tem um DNA da Salego lá dentro. As Nossa. centrais de alarmes porque de tanta melhoria que a gente fez. E a Intelbras nessa época já estava, porque hoje é uma marca de Brasil excelência inteiro. absurda, assim, né? Não era tanto, Ah, Mas já vendia para o mas já Brasil inteiro. vendia, já tá. vendia, Hoje acho que é líder de mercado no Brasil, ou não? É, nacional, sem tá. sombra de dúvida, Uhum. né? Ela tem um concorrente forte, chinês, Aham, mas o atendimento da Intelbras aqui no Brasil entendi. atende muito bem a É gente, muito- né? Então, vamos lá. Descolamos tecnicamente da média. Tá. Estreitamos o relacionamento com o fabricante. Tá faltando agora o cliente enxergar isso, né? Sim. O cliente que pedia um, um orçamento de alarme ou CFTV, na grande maioria, olhava ali a somatória abaixo da linha ali, né? O Uhum. quanto que era o valor. E a gente teve muita dificuldade no começo de fazer, não, vai pro IP, Uhum. analógico é coisa do passado. Não, mas tipo, todo mundo faz o analógico. Eu falei assim, não, mas isso é coisa do passado. Então, foi muita saliva explicando tecnicamente. Muitas vezes nós tiramos a margem do IP para Uhum. ficar mais próximo do analógico, Pra viabilizar. só para É, colocar o IP. que daí Tipo, não é só o equipamento, né? é, Você tem que trabalhar a infraestrutura toda ali, infraestrutura, cabeamento, muda tudo. muda Então, tudo. para o cliente entender todo esse gasto a mais ali, É, mas que é a longo prazo, e né? normalmente são produtos que o cliente não vê, né? Ficam escondidos, Escondido. só vê a pontinha ali, Exatamente. Um exemplo, né? Um exemplo muito simples. A Salego nunca instalou um alarme com cabine 4 vias. aquele Aquele fiozinho fiozinho. A gente usa fino. cabo de rede Furukawa. Entendeu? Que é o melhor cabo de rede. Nós nunca Tá. mudamos o cabo. Sempre foi esse. Nós já perdemos negócio. Não, eu não quero esse cabo. Não, se você não quer esse cabo, a gente não vai fazer, porque depois vai gerar problema lá dentro da própria Salego. Sim. Entendeu? Assim, nós tivemos muito apoio ali do nosso time de comprar essa ideia, porque quando você É. perde muito no começo por não ceder a baixar o seu standards, o seu padrão, entendeu? A Tá. gente perdeu muitos negócios, assim, mas nós fomos prosperando organicamente ali, e aqueles que foram enxergando o valor foi o boca a boca, Tá. né? E chegamos hoje nesse nível técnico que a gente está, né? O relacionamento bem estreito com os clientes e com o fabricante, né? Então, hoje, C- CFTV é um grande business nosso, projetos, né? Tá. Ah, lembrei, voltando, como o cliente não enxergava o valor, lembra que eu falei? Sim, é. Falei assim, Comparava com comparado, outros. isso, Sim. eu Uhum. falava assim, tá, mas quem que enxerga esse valor?
né? Todo esse carrego de tecnologia, de know-how. Empresa. O- É. Entendeu? Porque era tudo, a Salego, desde o dia um, os funcionários são todos registrados, tudo por dentro, tudo bonitinho. Cara, eu boto a Uhum, cabeça no travesseiro e durmo lindo, porque não tem problema com a Salego, uhum. desde o dia um. Então, custa caro andar na linha. Custa muito Sim. caro andar na linha, ainda mais no mercado desse, que tem muito informal, nem todo mundo anda na linha. Então, Os certificados, as licenças isso, para você atender esse padrão de Isso você trouxe do seu DNA de piloto, que você não pode fazer nada errado, eu acho. ou é da sua formação, do Não, seu Valério? não, eu acho que é mais familiar, Tá, né? É familiar de ser tudo certinho, muito tá. correto nas coisas, né? E aí tem, lógico, o perfil engenheiro, o perfil piloto. O perfil piloto eu acho que é mais antecipar problema, né? O piloto enxerga muito na frente. A gente fala que nós temos que voar na frente do avião, né? Se o avião tá voando a 900 km por hora, você tem que estar a 1.200 no mínimo. Você tem que Hum, antecipar problema, você tem que estar lá na Sim, frente. preparado para todos os problemas, É, né? exatamente, né? A gente, né, treina para o pior e espera o melhor. sim. Essa é a frase que a gente usa, né? A gente está Aham, sempre preparado para o pior, tá. treinado para o pior, mas a gente espera o melhor, Aham. né? Então, a Salego é muito isso, muito correta nas atitudes com todo mundo. Mas voltando para o gancho das empresas, quem que Sim. vai enxergar esse valor? Porque é o que o Henrique falou. Para você andar na linha, são todas as NRs que você tem que fazer, PCMSO, que não é mais, agora é NTCAT, Treinamento. tudo, Uhum. treinamento de tudo que é tipo, e que o cliente CPF ali na casa dele, que quer um CFTV, que é um alarme, não está se importando, não vê valor Não nisso, tem valor, é valor percebido, é isso, né? né? E Não aí, o que vê. que aconteceu? Fomos para as empresas. E mesmo as empresas locais, uma certa resistência, por mais muito de saliva gasta. Aí eu falei assim, vamos levar o standard lá, subir a régua de novo. Ah. Vamos para a Bosch, né? Vamos para a Bosch. Falei assim, como é que eu faço para ser representante da Bosch? Pelo seu network que você teve Que lá há eu tanto tive na tempo. Bosch, né? Aham. Trabalhei 8 anos na Tá. Bosch. Aí, ó, o caminho das pedras é esse aqui. Fomos lá, fizemos treinamento, Jeremias e eu, o Ed, fizemos treinamento lá na área de CFTV para começar. Uhum. E assim que a gente pegou a certificação Bosch, abriu uma porta assim para gente. Logo após, assim, é, fomos contratados para fazer a, o- a Comgás contratou, né? Uma empresa grande que pegou um negócio grande da Comgás Uhum. e subcontratou a Salego para fazer a parte da Comgás, de onde o gás deixa de ser da BR e passa a ser Comgás. Alguma coisa assim, tipo, Aham. é, nós fizemos todo o CFTV desses locais, tipo, 11 cidades no estado de São Paulo e em Minas. Ah, beleza, Nossa. colocamos lá Comgás no nosso portfólio, Sim. né? Abriu a porta para a Ambev, portaria remota da Ambev, dos CDs da Ambev, Uhum. mais 9 lugares, Minas e São Paulo. Colocamos a Ambev no nosso portfólio. Um projeto bem complexo de tudo CFTV IP, tá? Na Mercedes-Benz em Campinas. Uhum. Projeto espetacular. Colocamos Mercedes-Benz no portfólio. Aí quando você chega e apresenta, ó, já trabalhei para Ambev, já trabalhei para Comgás, já trabalhei para Mercedes-Benz, já começa a mudar de figura. A Sim. pessoa já começa a mais confiar, ó, os caras sabem e não estão só contando vantagem, tá aqui foto e tudo mais, né?
E a solicitação dessas grandes não foi por valor, né? Foi Exatamente. exatamente pela Sim, pela qualidade Pela do. qualidade. qualidade, exatamente, né? Não foi valor, Aham. exatamente isso, bem lembrado. Então, começou aí nessa parte de descolar, né? E colocar a régua lá em cima. Hoje nós somos, assim, as grandes empresas de lençóis, nós prestamos serviço para elas, né? Projetos grandes, e, assim, buscando novos desafios fora de lençóis também, né? Nós temos, Tá. eu diria que até antes da pandemia, Uhum. o nosso faturamento, a maior parte dele era fora de lençóis, Tá. né? Depois começou a mudar. São Paulo. É que aí, com esses clientes de fora, né? Com Gás, Ambev, Mercedes, Mudou a AB percepção Brasil, de. o pessoal, as empresas locais começaram a falar assim, não, peraí, para que que eu vou lá fora se tem uma empresa Tá. que, que entrega aqui, Uhum. né? E com certeza, se a gente é local, não vamos ser muito mais competitivo, Tá. né? E aí depois veio com Gás e Lorlo Art, vieram todas aí, né, no nosso portfólio. E Ah, todos os serviços que foram feitos estão rodando até hoje. Estão rodando até hoje, Tá. Ou seja, né? todo esse cálculo feito, os projetos, Não tudo. teve refação É. nenhuma, tá? Não, Os serviços eles são divididos basicamente em, assim, como um breve resumo, monitoramento, o CFTV e os serviços adicionais que é o caso, inclusive, que vocês fizeram aqui para mim, cabeamento, montagem de rack, todos é, esses serviços fazem parte do portfólio, né, é, do mix de produtos, na verdade. o Christian, o que que aconteceu? Quando você parte para o CFTV-IP, Uhum, você precisa de uma estrutura de é o que você rede, falou uma estrutura de rede montada. Então, se eu quero fazer o CFTV-IT, eu preciso conhecer de cabeamento estruturado, tá, eu preciso conhecer de rede, de switch, de fibra. Aí foi quando a gente começou a abrir esse leque de rede, de infusão de fibra ótica. Compramos a nossa máquina lá atrás de infusão de fibra ótica, a gente mesmo fazia nossas fusões, faz, né? uhum, Então, vamos lá, CFTV, alarme e monitoramento, uhum, né? Aí, com o advindo dos controles de acesso, né? Os controles de acesso começaram a evoluir muito rápido, né? Senha, biometria, agora facial, uhum, né? Então, tudo voltado para a rede. Você está entendendo? É tudo é, baseado numa rede IP. transmissão de É, Dados, dados, portaria exatamente. remota, né? E aí, o, vamos dizer assim, o último serviço que a gente englobou, que é um controle de acesso controlado remotamente, uhum, são as portarias remotas, né? tá, Que hoje nós temos implantadas duas aqui em Lençóis e que rodam perfeitamente. O que que é basicamente? Você tira ali o porteiro físico do prédio e o nosso monitor lá da Salego que faz os atendimentos, né, diretamente. Só remotamente, que com isso você reduz o preço, o custo do condomínio, que ok. isso é só a cereja do bolo, mas o bolo inteiro é o tanto que aumenta a segurança, Não existe uma abordagem, É. aumenta a segurança e aumenta a disciplina, né? Porque os condôminos têm que se disciplinarem para conviver naquele. Porque o computador não abre para uma mãozinha, para sim, uma buzininha, entendeu? O uhum, computador não vai fazer isso. Então, tá, o mundo está caminhando para isso, né? O mundo está caminhando para essas interações de tecnologia, controle de acesso, câmera com alta com 5G daqui a pouco, tá, né? E então, voltando para o gancho da entrada assistida, sim, a entrada assistida foi um desdobramento desse serviço do alarme, do monitoramento, né? Eu sei que a gente começou pelo fim, né? é, eu me E antecipei, não, sem problema, né? Mas então todos esses serviços voltados para a rede, né? uhum,
né? Telefonia IP, automação, smart house, que a gente fala, automações dentro de casa, Sim. portões, tudo. Nós temos ainda a parte de climatização, né, que é ar-condicionado. Energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica, a gente é bem forte em energia Que fotovoltaica legal. off-grid. Ah, o off-grid é aquela que não Off-grid depende da não rede. depende da É, rede, exatamente, principalmente para CFTV, que fica afastado, né, que não Ah, tem rede lá. A gente é bem forte nisso. fazendas, isso tem Fazer. uma que demanda. interessante, né? E o on-grid a gente não conseguiu chegar lá ainda. Eu acho que eu já comentei com você que a gente quis começar o on-grid há 3 anos atrás, mas Aham, o CFTV demandou tanto da gente, aí entrou tá. pandemia, isso tudo, a gente Sim. acabou dando uma puxada no freio de mão do on-grid, mas tá na linha, vai acontecer, Tá. tá? É um mix bem, bem interessante de É, produtos, né? Assim, consegue ter uma entrega completa, Sim, não falta nada nesse, nesse pacote aqui com o DNA da Salego. é, É uma percepção absurda, assim. Quando a Salego fala que vai entregar, eles surpreendem. É, eu sou a testemunha viva disso. E aí fala um pouco da estrutura pra gente também, porque a estrutura suas lá é fantástica. Conta um pouquinho lá sobre. Não adianta nada você fazer um belo serviço aqui e lá do outro lado você não ter uma estrutura interessante, né? o Christian, ah, quando nós decidimos que iríamos partir para a portaria remota, que era o momento que a cidade já estava com fibra ótica espalhada por tudo, Uhum. né? Falou, agora é o momento de portaria remota, né? E a portaria remota, eu vou chegar na sua pergunta, só Tá. estou fazendo esse pano de Uhum. fundo. A portaria remota, ela era vendida como um- uma caixa preta. Ah, não, as empresas que a gente foi consultar, você vai lá, compra, você pega essa caixa aqui, coloca lá, faz a instalação e você começa a operar a portaria. Aí eu falei assim, olha, esse não é o perfil da Salega, o perfil da Salega é verticalizado. A gente conhece de A a Z o processo inteiro nosso, Uhum. né? Então, obrigado, isso aqui não vai funcionar, né? Vieram duas empresas querendo vender o produto deles de portaria remota. Eu falei, não, eu quero ter o conhecimento para montar sozinho. E Eram soluções prontas. eram soluções prontas, Uhum. fechadas. Você não podia nem abrir a caixa para você não desvendar o Ah, mistério que tinha tá. lá atrás, né? O Uhum. pano preto que a gente fala na aviação, Uhum. né? E aí, contratamos um consultor que abriu e falou assim: tá aqui, ó, é isso aqui. Ele, na época, em 2018, ele já tinha mais de 350 implantações no Brasil inteiro. Olha. Já agora mais de 500, com toda certeza. Uhum. Nessa época, o Ed já estava com a gente, já tinha uma estrutura grande já, né? Em Sim. 2018 já estava uma estrutura grande. O Ed já era o nosso TI e fizemos essa, essa consultoria uma semana aqui. A hora que ele chegou assim para ver essa Lego, ele olhou para mim, ele olhou, mostramos o hack para ele, né? Uhum. Aquele hack, servidores, os no breaks, gerador, chave ATS para movimentar, para mudar, acabar a energia de um no Uhum. break para o outro, redundância. redundância de tudo, coisa de piloto, né? Ah, É, redun, é, lá tem redundância, tripla redundância. plano A, plano B e B, plano plano C. Tem, C, tem, tem lá mesmo. tem. A gente sempre pensa no que pode dar errado, né? É. E ele chegou e falou assim para mim, depois que ele olhou, a gente mostrou tudo lá, os softwares que a gente usava, tá. Ele falou assim, tá, você lembra que eu tinha falado uma semana? Vai levar 2 dias, vocês já estão prontos. Hum. A infraestrutura que vocês têm, ele falou, eu nunca cheguei numa empresa do porte da de vocês com essa infraestrutura. Eu imagino o investimento que vocês fizeram aqui. Tá. E fizemos um investimento muito grande mesmo. Por Uhum. quê? A empresa, nós criamos a empresa para ser administrada remotamente, por causa do meu. Ah, entendi. Então a empresa já nasceu na rede, ela já nasceu pronta para ser administrada remota, ou seja, era só conectar, né? Periférico e conectar. A estrutura
dela já Já estava era pronta, toda. né? Então ele chegou e falou assim, não, vocês só vão aprender a parte da portaria remota, porque a estrutura vocês já têm, né? Então nós temos uma estrutura muito robusta lá dentro, né? É. Muito robusta mesmo, equipamentos de ponta, é, tipo, que você encontra em empresas muito maiores que a nossa, tá? Tá. Então, uma estrutura bem interessante, né? E com muita redundância, tá? E para trabalhar, para tocar essa estrutura, você precisa de uma equipe arrojada, né? Com certeza É, é um desafio manter a equipe o tempo todo ali online, né? Com é. essa entrega compatível com a estrutura que vocês têm lá. Esse é um ponto bem interessante, porque a equipe, primeiro eu vou falar do sistema. Tá? Nós montamos um sistema e ele vem evoluindo de maneira que o nosso operador lá, desde os mais experientes aos menos experientes, consigam focar naquilo que ele tem que focar, né? Antigamente era um negócio, era telas que abriam lá e aqui, a pessoa ficava meio confusa, mas acabou, foi evoluindo tanto, nós fomos investindo tanto e setorizando, tipo, muita coisa hoje acontece atrás das cortinas, né? Behind the scenes ali, e o monitor fica focado naquilo que interessa. É intuitivo, então É, a bem, comunicação. Ah, ele é por reação, né? A tá, tela abre, chama atenção e ele foca naquilo. tá. O que ele não precisa focar, o computador está tomando conta. Entendeu? Então, e assim, a nossa equipe lá, ela é muito bem treinada. Ela assim, eu vou falar para você que eu tenho bastante segurança em dormir. Olha, pouquíssimas vezes eles me ligaram que a gente teve um problema. Já, já conseguimos evitar dezenas de roubos. Que legal. Aí eu vou trazer um pouco para a parte de inovação, né? Desde 2018 a gente tem drones, né? Ainda É um assunto é um interessante assunto esse. É. muito interessante que nós já temos uma certa expertise desde 2018. Porém, para você colocar isso em utilização em massa, né, no dia a dia mesmo, Uhum, ainda depende de alguma regulamentação da ANAC, que a gente cumpre tudo, só que tá. não é um negócio tão simples. Mas agora, com o advento do 5G, Sim. é o que estava faltando para vocês começarem a ver só os drones voando aqui. Então, quer dizer assim, por exemplo, vamos pensar num cenário. A prefeitura poderia ter contratar essa Lego para fazer um monitoramento alinhado com a GCM, a Guarda Municipal, que agora recente o prefeito ativou, e com o monitoramento, o drone ele trocando Tranquilamente. comportamentos. Isso aqui tá suspeito. Hoje, na Salego, a gente consegue lançar o drone e ter a imagem dele lá pro monitor, recebendo a imagem do Uhum. drone com delay de 1,5 segundos. Era 3 e pouco há 2 anos atrás, pra você ver como está melhorando, né? Que Então dá legal. para ser feito, né? Surge um disparo, drone sai antes. É, porque A Honda acaba servindo chega, ali como é, parece filme de ficção científica, mas não, é a Não, realidade já dessa chegou, Lego já há bastante já tempo, chegou, já né? chegou e já chegou. já tá usando. E em questão de inteligência artificial, que é um assunto que está em alta também, Uhum. tá inevitável que esteja no monitoramento também, ou não? Inteligência embarcada nas câmeras. Ah, Sim, isso já, reconhecimento facial, reconhecimento já de tem. placa, tudo, né? A inteligência artificial em câmera já tem há um bom tempo já. Tipo, a Bosch foi pioneira nisso. Olha, eu diria que inteligência artificial nas câmeras da Bosch deve ter uns 10 anos. Só para você ter uma Nossa! ideia, né? Agora que popularizou, Sim, né? E essa questão de reconhecimento facial, você deixa lá um objeto, você tira, e sei. ela reconhece que tirou o objeto, né? Leitura de placa, né? Reconhece animal, reconhece tudo. É, Comportamento suspeito na frente da Comportamento, comportamento casa. suspeito. faz tudo.
E isso antes era uma funcionalidade de um VMS, que a gente fala, Aham. que era um software que fazia esse gerenciamento. Hoje está embarcado dentro da própria câmera. Você vê como diminuiu e está lá dentro, entendeu? A questão, né? Muito legal. E todo esse trabalho junto com a Intelbras e outros parceiros. Ou, ah, Hoje, o nosso o fabricante parceiro da Salego é a Intelbras e a Bosch, né? A Bosch é para projetos bem high-end mesmo, sabe? De ah, projetos bem, tipo, do tipo Mercedes, do tipo Ambev. entendi. Mas a Intelbras Sim. entrega muito bem, tá? E os nossos projetos que a Salego montou, Uhum. né? Os grandes projetos que a Salego montou, tudo Intelbras. Há anos rodando, zero problema, A zero. câmera nossa aqui, ela é Intelbras, né? É, Eu tenho uma Speeddome aqui na frente da Atitude e ela faz o acompanhamento, os veículos, os carros passam aqui as pessoas. Eu consigo ver de casa, de onde eu estiver ali, a Honda que fala, né? A Honda virtual. é Então, isso. muito bom. E há muitos anos. Vocês trouxeram essa solução pra gente há bastante tempo. A da minha casa tem 7 anos, daqui Sim, deve ter isso aí. Há tá. 6 anos, 5 anos. É, É isso aí. roda E a gente tem lisinho. acesso à câmera, né? O joystick lá na Salego, né? Sim, A gente sim. Se você precisar, precisar, você né? consegue controlar ela. Controlar. Tem. Muito bom. é, E o que que você me fala, assim, enxergando aí como piloto, vendo lá na frente, os próximos anos, como você vê essa Lego? O que que você imagina para os próximos capítulos? Então, a Salego, ela até hoje, até não, até pouco tempo atrás, quando o Henrique entrou, o crescimento dela foi orgânico, Uhum, tá? O boca a boca. A gente entrega um trabalho muito bem feito, então acaba que os clientes fidelizam, né? O nosso LTV é muito bom, tipo, porque o cliente entrou na nossa base lá atrás e continua até hoje. São raríssimos casos que o cliente sai. E quando sai da nossa base, sai porque saiu da casa e foi para o apartamento, ou mudou de cidade, uhum, ou porque na época da pandemia, porque o business fechou. uhum. Mas assim, a nossa fidelização, cara, é impressionante. E isso graças ao trabalho que a gente faz de transparência, né? A gente tem um mantra lá, quanto mais transparente, mais confiança. Então, é tentar ser o mais transparente possível, né? E deu muito certo até hoje, só que o momento agora é de escalar o negócio, Tá. né? De escalar o negócio, mostrar, mostrar para os clientes que hoje eles já recebem muito mais do que eles sabem, Tá. porque nós nunca mostramos isso. Nós Uhum. sempre vivemos atrás de, de novos clientes e nunca tivemos aquele cuidado assim de chegar e falar assim, não, é tudo isso que a gente entrega, a gente já faz isso, né? E nós vamos fazer agora, É, com a ajuda do Henrique e com vocês, né? Um tá. trabalho de Porque, marketing. porque Uhum. com essa transparência e simplificando, né, tudo o que é muito complexo, né, que a Aham. Salego faz, então acaba que nesse elo entre o cliente entender tudo isso, não Sim. enxerga essa vista explodida de todos os serviços e a qualidade que tem ali, né? Tá. Então agora a gente vai trabalhar nesse formato de mostrar com a entrada desses planos novos também, onde a gente explode, né, Uhum. tudo que oferece por exemplo, no monitoramento que hoje eu entrando, entrei há pouco tempo na empresa, mas eu enxergo que ela se tornou a espinha dorsal ali, né, Uhum. o monitoramento. Então a gente tem muito para explorar nisso, Tá. principalmente por conta de tudo que já tem dentro da empresa, toda essa contingência que foi feita, a qualidade que já tem, tudo que tem para atender ainda ali, Uhum. sem mexer em nada.
né? A gente tem ali capacidade para triplicar atendimento Uhum. e estruturalmente a gente já tem essa contingência pronta para atender. Então é uma forma da gente é, demonstrar tudo isso, né? Tá. Com o trabalho também com a atitude, onde a gente está fazendo esse marketing novo de tudo que a gente vai abordar com um novo canal do comercial, com vendedores, né? Uhum. Com a equipe aumentando, né? A gente está em constante crescimento. Em pouco tempo que eu estou ali, a gente só vejo o quanto a gente tem recebido de feedback positivo das empresas e Uhum. solicitando cada vez mais. Então é um crescimento exponencial e acredito que, né, no olhar bem, o crescimento é incrível o que vai acontecer aí com a Salego daqui para frente. Voltando, só pegando um gancho aqui, é, esse era uma vontade minha, né, há muito tempo, né, ter esse olhar mais para o mercado, né, mas em função dessa vida louca, né, de piloto, fica muito tempo fora, volta, família, dois filhos pequenos, salego, né, eu não dei atenção. Você imagine, sem dar atenção para isso, a gente cresceu o que cresceu. Então, é tão nítido para nós ali que o trabalho que vai nascer daqui, Uhum. né, vai fazer a empresa crescer muito rápido, porque nós temos a estrutura muito sólida. Sim. A gente tem a estrutura tecnológica, a estrutura operacional, Uhum. O e, alicerce ali, né? e Ah. o Sim. time. A Uhum. gente tem um time muito bom. A gente tem um time muito bom. Então, Porque daí não é só a questão em relação à qualidade de produtos, qualidade de Uhum. serviço, mas todo esse conjunto de treinamento de colaboradores, como é feito esse trabalho que já vem lá de trás com o senhor Valério, que Sim. faz o filtro das pessoas que vão entrar na empresa, Tá. porque são essas que vão acessar a sua casa, que vão estar próximo ali do seu Ele tá cotidiano. ali no backstage fazendo É, esse então filtro. são funcionários que estão lá no monitoramento, que já entende e compactua desse respeito mútuo ali pelo trabalho e pela qualidade. Uhum. Então isso tudo que leva a gente a mostrar cada vez mais essa qualidade para gerar cada vez mais a tranquilidade para os nossos clientes. Então, Tá. essa segurança que a gente quer transportar e ver que não é preço, são os valores que a gente agrega em tudo isso, né? Tá. Não é preço. Então, a gente entra num patamar de atendimento, lógico Tá. que a gente tem potencial, tem tudo já dentro, então a gente vai não é competição, competir com os outros, né? Sim. Mas a gente vai demonstrar o quanto a gente tem para que você pondere ali, para quem está procurando, né, algum tipo de serviço relacionado à segurança. Fazendo uma analogia, seria comparar um computador normal com um Apple, mas vamos fazer uma comparação aí. Eles não competem em valores, e sim em entrega, em confiança. São produtos que não não, estão na mesma. não estão. A caixa parece igual, mas não é. O Isso. Christian, para você ter uma ideia, nesses planos que nós fizemos, o Silver, o Gold e o E o Diamond, Diamond, nós tivemos que criar um paralelo, fictício, só para eles poderem comparar com os concorrentes. que é o primeiro plano, O que Silver. é o Silver. Tá, Entendeu? O plano Silver nosso hum, já é melhor que a gente vê no mercado. tá, Então, só que para comparar, nós criamos um outro fake, tá, fictício, ali pro nosso vendedor chegar e falar assim: ó, esse aqui é o que você compara isso aqui, mas isso aqui a gente não faz. tá. Que é o cabinho quatro vias, Sim, sim, é sim. a câmera de entrada, é o analógico, Tá. entendeu? É esse tipo de É o que coisa. vai te dar problema.
Então a Entendi. gente não trabalha com isso, mas quer Sim. comparar? É importante você comparar Uhum. e a gente explode isso, essa visão, exatamente por cada vez mais mostrar para o cliente. Porque geralmente o cliente já vem meio pronto, né? Porque hoje em dia Já. tá pesquisando, você Sim, pesquisa, sim. vai fazer orçamento e tal. Então, mas a gente quer mostrar que não é só o preço, Tá. mas tudo que está envolvido dentro dos pacotes de serviços, né? E mesmo nesse primeiro plano, ele já é superior a qualquer um serviço que é oferecido na região de monitoramento, Tá. né? É, Isso é verdade. E não, naturalmente, todos os clientes atuais, eles se tornam cliente Gold. é, Já tem alguns clientes que já são naturalmente também vão ser Diamond, né? Sim. é, Pelo, mas a maior fatia dos clientes, ele já se torna um cliente Gold, É. que Quando também ele vai ter mais percebe benefícios ainda. quando ele percebe ali a diferença, ele já começa a migrar, né? Porque Sim. você não sabe o que você quer até ser impactado pelo. é, Aham. E e também tem os serviços Plus do Diamond, né? Onde a gente vai oferecer ainda os eu vou dar serviços um de. spoiler aqui. Porque É, você é Diamond, você vai ter esse serviço. O cliente Diamond, mesmo tendo a entrada assistida, se ele se sentir inseguro de entrar na casa, Uhum. ele vai ter um chamado para Salego Escolta por mês, Que não cumulativos, né? legal. Tipo, eu tô chegando 4 da manhã, tipo, mesmo tendo entrada assistida, tem um carro parado ali, Salego, você pode vir? Salego vai lá, Que entendeu? legal. Que a gente vai chamar de Salego Escolta. É, spoiler para quem tá É, assistindo. não, É. e tem o Salego Care, que eu acho que é esse espetacular, é esse bom. serviço que é destinado para emergência médica, para idoso, Poxa. né? Que a gente deixa lá esse serviço, controles espalhados na casa, se o Esse já cliente, está no seu plano. Que Você já vai ter legal. esse. tipo, Se Tem uma, uma tem uma emergência emergência médica, uma médica, emergência tem entendi. médica algum idoso, ou Às vezes pai, ou mora mãe, mora sozinho. mora sozinho, sozinho. Nossa, Você vai fantástico, apertar, vai fantástico. acionar o nosso suporte ali, e ali ele já começa a fazer é, né? E eu vou te falar, já teve um caso prático e funcionou perfeito. Desse recurso, Desse recurso, que a gente já tem ele há algum tempo, sei. Em né, modo testando, beta. é, funcionou, o cliente ficou super satisfeito, Poxa, que porque a gente fez a legal. ponte dele com o SAMU, Tá. né? E quando o SAMU chegou, né, tinha um carro nosso lá já, entendeu? Nossa, muito bom. Um recurso que eu uso há bastante tempo, que essa Lego que me mostrou essa funcionalidade, eu tenho o link da minha casa com a agência, né? Eu posso trabalhar da minha casa, mas de forma local. O link de fibra ótica que eu tenho na minha residência é ligado com a agência, então tudo é realmente como se eu estivesse fisicamente aqui no prédio da Atitude. E isso eu não sabia que existia. Vocês que me apresentaram o recurso, né, a Uhum. tecnologia, há muito tempo atrás. Então, por isso que eu falo, a inovação acho que é a principal palavra ali que me remete a Salego, quando fala É, Salego. a nossa visão, se você pegar lá, entrar no site e ver a nossa visão, tá lá, ser uma referência operacional e de inovação tecnológica. Tá. Assim, se você for Esse é o. referência operacional e inovação tecnológica, a gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor, Sim. né? E a melhor opção para os nossos Uhum. clientes. Então, tipo, é uma opção. E os clientes de novo, voltando na questão do LTV lá, tá dando certo, porque os clientes são Essa é a maior resposta, fidedidos, né? é. Sim. Sim. E a intenção é, nesse grupo, né, se torna uma comunidade esses clientes, porque eles estão sendo realmente seguros, têm Tá. qualidade, e a gente não vai, exatamente por não ficar brigando por preço por aí, Uhum. não, a gente tem nossos valores. Então, chegou até aqui, a gente sabe o que precisa ser investido para daí pegar mais clientes e tal. Tá. Então, agora a gente chega numa fase, dá para a gente agora entrar num outro patamar. Vamos, porque a Uhum. gente já fez a contingência, Tá. já fez o trabalho de casa, né? Uhum. Você pega. Eu faço desafio aqui, faço desafio. em- Fala para aquela câmera. Faço um desafio. Pode chegar a qualquer hora da madrugada na Salego,
tocar o interfone, falar que é cliente e entra e vai ver lá se não tem no Duas mínimo pessoas. 2 pessoas lá. Mínimo duas. No mínimo 2 pessoas lá. Na madrugada. Na Na madrugada. madrugada. Qualquer horário. Qualquer horário. Qualquer horário. Entendeu? No mínimo 2. Tá? Desafio lançado, hein? Pode, qualquer Pode um ir. pode ir lá Pode ir mesmo. e, né? Ah, Porque não tem como você contratar um serviço de monitoramento, de segurança, Uhum. aonde disparou o alarme da sua casa. Você não sabe da onde que vão ligar, se é onde é essa central, É, para quem vai ligar, cadê o monitor, cadê o... Você não sabe, você fica perdido. Ali sim, não, abriu, tá na tá tela. lá. Então, 24 horas. E a, 24/7. e a informação, ela tá concentrada ali dentro, né? Não é ninguém Não, de uma forma, sei lá, remota em casa vendo as imagens da minha garagem. exatamente. Lembra que exatamente. eu falei lá, verticalizada. Essa Lego Uhum, é verticalizada, entendeu? É tudo lá. tá. Essa é a parte boa, que a gente não consegue culpar ninguém. É o problema, se der problema é a gente, Tá. entendeu? Não terceiriza o Não problema. terceiriza o Não. problema. É, Legal. é. E fala então um pouquinho para mim, Prêmio Imagem. A gente estava falando até agora aqui de LTV, né? A fidelidade dos clientes. Como que é para vocês serem reconhecidos pela população? É a marca que vem na cabeça quando fala, questiona monitoramento e segurança. É, que vocês, qual é a sensação para vocês de vencer o prêmio? Olha, é uma chancela, chancelou aquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Então, a gente sente, né, evidentemente feliz, né? É um momento de confraternizar, né? De agradecer o nosso time, né? Porque isso é um reflexo do trabalho deles lá, né? Do Sim, todo o time, né? De confraternizar e, e aproveitar o evento para fazer o network, né? E no ano passado, quando a gente foi para o prêmio, eu olhei lá a lista dos vendedores, dos ganhadores, né? E falei assim, tá bom, tem 40%, 50% que é cliente da Salego, né? Uhum. Estou lançando o desafio aqui para o marketing barra vendas, para o ano que vem ser 100% dos 100%. ganhadores do 24. poxa, Ó, e vamos. vai, desafio lançado também. E a meta vão dobrar ainda, né? Eu não estava Legal. sabendo dessa, acabei de... Tá, mas tô Desafio preparado. lançado. Não, tô E pronto. Muito bom. é isso, cara. Em termos de, vocês já vão há algum tempo no evento, que tema que você mais gostou? Fala um pra mim assim que vem na sua cabeça e achou, busca na memória. Cara, e eu gostei. Olha, o do ano passado foi o que eu mais me diverti. Tá. Eu achei bem legal o negócio do ringue, né? Mas teve uma anterior que foi. Qual que foi que teve uns palhaços, umas coisas. Arte de Encantar, 2016. Nossa, tudo isso já? 16? Faz tempo? Que 16. isso? Ah, porque a gente ficou alguns anos sem, né? Por causa da pandemia. Foi o 20 e 21, ficamos sem. 20 e 21 Isso. Ano passado foi o primeiro de volta, que foi o do do Gongo, ringue. do ringue, é. Teve aquela que nós fizemos a transmissão ao vivo, aquela me marcou. Foi a do astronauta, acho. Não. Aquela me marcou que a gente colocou a câmera e ficou transmitindo ao vivo e eu tava Foi. fora num voo lá Ah, na você estava França. sendo impactado Lá na pela França câmera. e Ah, assistindo o Prêmio Imagem ali. que legal. Aquele me marcou, agora não lembro o ano. Não lembro o ano. Vamos soltar um spoiler então para os convidados. Vamos falar um pouco disso. A Salego vai fazer. Eu recebi a ideia deles de montarmos um recurso para. Como que a gente vai falar aqui para não revelar tudo? Eles vão usar o que tem de mais moderno, mais top de linha em tecnologia de reconhecimento para o acesso ao evento. Então, todos os ganhadores e seus convidados serão gerenciados, vamos chamar assim, pela tecnologia que a Salego vai entregar. Fala um pouco sobre o assunto,
sem contar tudo, por favor, porque é surpresa. Eu acho que você já falou quase tudo, mas o que eu posso dizer bem simplificadamente é que são recursos que são usados hoje em shows de grande porte, para entrada em estádio, né? E vamos trazer a tecnologia para o Prêmio Imagem, né? Se eu falar mais que isso, Vai contar, né? vou contar. Eu acredito que mais uns 10 a 15 dias, esse pessoal vai começar a receber, falando em datas, né? A gente está falando no final de setembro. Daqui a pouco os convidados vão começar a ser impactados aí por essa tecnologia. E tudo endossado por eles, né? Com esse ponto de inovação que eu sou fã número um do trabalho que eles fazem. Acho que é isso. Agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês aqui para a gente contar a história e falar um pouco sobre a empresa. E dia 21 estaremos lá aplaudindo vocês em pé, porque merecida vitória. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui, um papo super descontraído. Você deixou a gente super tranquilo. Show de bola. Obrigado, Bom Christian. demais. Antes da gente finalizar, deixa um recado pro pessoal de casa que assistiu até aqui vocês e conheceu um pouco da história. A câmera é sua. Primeiramente, obrigado pela audiência. O recado para as pessoas que estão assistindo é que existe em Lençóis empresas que entregam acima da média. Valorizem a nossa cidade, né? Procurem os recursos aqui dentro. A Salego faz isso desde que nasceu. A gente deixa o recurso aqui dentro da cidade. E para o time da Salego, eu agradeço de coração por todo o empenho, por todo o esforço, por todo o comprometimento de vestir a camisa. Tamo junto e o céu é o limite. Obrigado, Henrique. É isso. Batou. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.